Oi, gente, boa noite. Vamos aguardando um pouquinho o Insta chamar mais pessoas e já a gente vai começar a nossa live. Já vou avisando pra vocês que eu tô com um probleminha na internet aqui, tá? Então eu vou tentar seguindo com a live e caso começar a cair, a gente vai dando um jeito aqui. Hoje deu um probleminha na internet aqui de casa, então deu alguns imprevistos. Mas estamos aqui. Vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre quais os principais fatores que podem estar desencadeando ou que podem causar a acne, né? Então para você que tá entrando agora, eu vou pedir para vocês, pega esse aviãozinho aqui, e vai enviando para seus amigos, para quem você acha que gostaria de saber sobre esse assunto, para outros profissionais ou para... Vamos lá. Gente, tá travando aqui para mim. Eu vou tentar continuar seguindo, tá? Vou parar aqui a musiquinha. Porque pra quem tá entrando agora, igual eu falei, eu tô com um probleminha hoje na internet aqui de casa. Eu cheguei, estava sem internet. E então eu tô tentando fazer pela conexão 3G, né, no 4G. E também hoje não tava muito legal aqui o do meu celular. Então eu vou continuar seguindo com vocês por aqui. Caso continue travando ou caia a conexão, eu vou dar um jeitinho aqui, nem que eu retorne outro dia ou a gente vai fazendo um vídeo, mas vai dar tudo certo, tá bom? Novamente eu vou falar, hoje o nosso tema vai ser sobre quais os principais fatores que podem causar a acne, tá? Vou pedir para quem tá entrando agora, pega esse aviãozinho aqui, envie para seus amigos, envie para quem você acha que seria interessante saber sobre este assunto, tá bom? Então a gente vai seguindo aqui e vamos vendo como que a internet vai me ajudando. Gente, então a acne, como vocês sabem, é uma doença de pele, né? E ela é multifatorial, então são diversos fatores que podem gerar a acne. E normalmente não é apenas um fator que vai estar incidindo ao surgimento dessa acne, pode ser vários fatores que juntos eles irão ocasionar ela, tá? Então, muitos me perguntam, principalmente aqui pelo Instagram, sobre, Carol, o que eu faço pra minha acne, o que eu passo, qual produto eu vou utilizar, e eu sempre tento responder pra vocês que muitas vezes a principal forma é a gente saber qual é a causa, o que está te gerando essa acne. Por quê? Não adianta eu falar pra você passar algum produto, você fazer algum tratamento, algum protocolo, e nós não sabermos o que está gerando ela. Então a gente tem que tratar principalmente de dentro para fora e a causa dela. Então, para você que é profissional, para você ter sucesso e eficácia no seu tratamento, no seu procedimento com o seu paciente para acne, é muito importante que você saiba tratar a causa, ou saiba principalmente identificar qual seria essa causa, tá? Então, a gente vai começar aqui. Gente, eu tinha preparado para vocês, como eu faço em toda live, os slides, né, da nossa aulinha. E hoje, devido ao problema da internet, eu não consegui passar do computador pro meu celular, tá? Então eu não vou conseguir estar disponibilizando para vocês os slides dessa vez. Para quem tá chegando hoje, toda terça-feira eu faço uma live, Carol Responde, com algum tema relacionado a procedimento estético ou alguma disfunção estética, ou então produtinhos, dicas, sempre a gente vai estar alternando. E o intuito dessa live é trazer conhecimento para vocês e tirar dúvidas do dia a dia, tanto para os profissionais quanto para os clientes, tá? E essa live normalmente ela dura de 15, 20 minutos a 25 minutos. Então a gente faz de uma forma bem rapidinha e que seja bem clara para vocês estarem entendendo. E pelo horário, eu sei que nem todo mundo hoje em dia na rotina tem a oportunidade de ficar 1 hora ou mais em uma live. Então a gente sempre tenta fazer algo bem claro e que seja de fácil compreensão, tá bom? E rapidinho também. Gente, então vamos começar aqui
pelos fatores. Eu vou falar principalmente começar pelos fatores hormonais, tá? Então, a gente tem os hormonais e não hormonais, as causas. A principal, nós temos o aumento da testosterona. Normalmente, essa é a principal causa que pode estar surgindo na sua acne. Ela tem maior incidência no período da adolescência, que é quando esse hormônio ele tá um pouco desregulado e ele tá em maior quantidade, e ela atinge principalmente os meninos nesse período, tá? Então, a testosterona ela está relacionada diretamente com a oleosidade da nossa pele. Porque a testosterona ela age sobre as glândulas sebáceas. O que essas glândulas sebáceas fazem? Elas produzem a oleosidade, o sebo para a nossa pele, que quando é produzido em quantidade adequada, ele vai servir como proteção, né, e como uma hidratação para a nossa pele. Mas quando há uma desordem nessa pele, nessa glândula sebácea, ela começa a produzir essa oleosidade em excesso. No caso, isso ocorre quando há um aumento da testosterona. Então, ela vai influenciar nessa glândula sebácea, como se ela sinalizasse a glândula sebácea a produzir mais oleosidade. Então, ela começa a produzir uma oleosidade em excesso, né? E ocorre uma desordem nessa pele. Essa oleosidade em excesso é um dos principais fatores que geram o surgimento da acne, tá? Então, esse aumento de testosterona está diretamente relacionado ao aumento da oleosidade e, consequentemente, um surgimento da acne na nossa pele. Então, esse é um dos principais fatores. Um outro fator hormonal gente, para quem tá entrando agora, eu vou pedir para, só recapitulando aqui, que vocês peguem esse aviãozinho aqui, ó, vocês enviem para seus amigos que você acha que seria interessante estar sabendo desse assunto, tá? E tem um coraçãozinho aqui do lado também, vou pedir para vocês apertarem para quem estiver compreendendo, estiver entendendo e gostando do assunto, tá bom? Então vamos retornando. O segundo fator de causa hormonal, que é bastante incidente também no surgimento da acne, é a síndrome do ovário policístico. Ela atinge principalmente as mulheres na fase adulta. Então, para você profissional que muitas vezes vai se deparar com uma paciente mulher na fase adulta questionando de acne, essa é uma das opções, dos fatores que podem estar gerando essa acne, tá? Então, ela é uma disfunção hormonal, quando ocorre uma desordem hormonal, tá? E quais são as principais características da síndrome do ovário policístico? Ela, além das alterações hormonais, né, ela pode estar surgindo o hirsudismo. O que é isso? É quando surge o aumento de pelos na mulher em lugares que são característicos do homem, geralmente na região do busto, da face, dos braços, e esses pelos eles são um pouquinho mais grossos que o normal. Então, isso é uma característica que pode estar indicando síndrome do ovário policístico. Queda de cabelo, acne e excesso de oleosidade. Então, sempre que vier uma mulher, principalmente na fase adulta, né, ou alguma paciente que você desconfie dessa síndrome, então você vai perguntar, vai relatar se ela passou por algum ginecologista ou profissional da área hormonal nos últimos períodos, se ela sabe que ela é portadora dessa síndrome, e se não, você encaminha ela para um profissional desta área, tá? Então, essa seria um outro fator que poderia estar desencadeando a acne, que é a síndrome do ovário policístico, que atinge principalmente as mulheres na fase adulta. Um outro fator hormonal é o período menstrual. Então, até nisso, nós mulheres também temos um fator a mais, tá bom? Então, é normal no período menstrual ter uma desordem hormonal, e isso, consequentemente, tem também um aumento do hormônio testosterona, e isso vai estar influenciando no surgimento da acne. E, normalmente, essas acnes do período menstrual, elas vão só durar aqueles dias em torno de uma semana, e passando esse período, ela já regride, né, e a sua pele já volta ao normal. Então, na hora da sua avaliação, sua cliente chega às vezes com o rosto mais inflamado, sempre pergunta se ela tá passando pelo período menstrual, se ela tá passando por esse ciclo, que você já vai descartando e você já vai colocando também na sua avaliação, tá? O estresse, gente, ele aumenta cortisol,
ele também provoca alterações hormonais que vão favorecer o aumento da produção de oleosidade pelas glândulas sebáceas. Então, se você vai estar tratando com uma cliente ou um cliente muito ansioso, muito estressado, então isso também pode estar favorecendo ao aumento das acnes, tá? Então, nos fatores hormonais, nós falamos do aumento da testosterona, síndrome do ovário policístico, período menstrual e estresse, né? Então, esses são alguns dos principais fatores hormonais. Gente, vocês estão compreendendo? Tá tudo legal? Se vocês quiserem ir mandando algumas dúvidas por aqui, depois eu vou respondendo, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre os fatores não hormonais, os principais fatores, tá? Então, um dos principais, que a gente sempre, acho que é um dos que eu mais recebo lá na clínica, é a dieta. Gente, às vezes tá tudo certinho, o hormônio tá legal, o home care tá legal, o procedimento em clínica, né, os tratamentos em cabine estão legais, porém a dieta do seu paciente não anda legal. Nós sabemos que os alimentos com alto índice glicêmico, como exemplo, nós temos o açúcar principalmente, os alimentos derivados de trigo, né, de farinha branca, o pãozinho, então, francês, eles têm uma tendência, é comprovado, né, que esses alimentos de alto índice glicêmico, eles são fatores que influenciam ao desencadeamento da sua acne. Então, às vezes vai chegar um paciente pra você e fala assim: Carol, eu não como muito doce, mas ele tá relacionando esse doce ao chocolate, ao bolo. Então, é sempre bom você perguntar aí mais a fundo em açúcares escondidos, por exemplo, você toma o seu cafezinho com açúcar? E quantas vezes você toma o seu cafezinho? Ou então o suco é com açúcar, porque tem aqueles açúcares que a gente fala que é escondido, então ele não associa muito ao açúcar que o seu paciente está consumindo, tá? Então sempre é bom você ver como que tá a dieta do seu paciente. E se ele fala assim: não, eu como bastante doce, eu como bastante carboidrato, ingiro bastante gordura, o que você vai fazer com esse paciente? Você vai explicar certinho que não adianta a gente estar fazendo um procedimento estético, a gente tá cuidando com os home care e a gente não ter uma dieta balanceada, tá? Então, por quê? São multifatores que vão dar a saúde para sua pele. O que é importante também você ter no seu espaço ou como profissional? As parcerias, então, com multidisciplinar, né? Multiprofissional. Nesse caso, seria muito interessante você ter parceria com uma nutricionista. Aí você encaminharia esse paciente para uma nutri, que assim vai ser um tratamento multiprofissional. Ele vai estar tratando a área estética com você e a área alimentar, essa área do balanceamento, da dieta balanceada com o nutricionista, tá? Assim você vai ter um resultado mais eficaz no seu procedimento estético. Então, nós falamos da dieta, que influencia bastante na acne. E um segundo fator, gente, são os cosméticos. Principalmente cosméticos com base oleosa, porque eles vão, consequentemente, aumentar a oleosidade da sua pele. E para quem tem acne, normalmente possui uma pele oleosa, tá? Então, é sempre bom vocês verificarem quais os tipos de cosméticos e de maquiagens que o seu paciente está utilizando. Então, esse cosmético com base oleosa, ele pode aumentar a oleosidade da sua pele e também ele pode estar obstruindo os ossos, né, que vulgarmente a gente chama de poros. Então, consequentemente, isso vai levar o surgimento da acne, tá bom? Então, outro fator, gente, além dos cosméticos, é o medicamento. Muitas vezes a gente se depara com pacientes que eles interrompem o uso do anticoncepcional, as mulheres, e ocorre aquele pico de surgimento de acne. Então, assim, é esperado, tá? Logo nos primeiros períodos após a interrupção do anticoncepcional, surgir sim um pico de acne devido à desordem hormonal que ocorre nesse período. Quem também usa muito medicamentos corticoides e antidepressivos, eles também podem estar favorecendo com o surgimento da acne, tá? Temperatura do banho.
gente. Então, após os medicamentos, nós temos a temperatura do banho. A temperatura do banho influencia bastante, no caso, o banho quente, tá? Aqui no nosso estado, Mato Grosso, é muito quente. Então, diariamente, nós já sofremos essa incidência da temperatura, incidência do sol no dia a dia. Então, já é um fator que está desencadeando ali. E nós temos a temperatura do banho também, que ela pode estar aumentando a oleosidade da sua pele. O que nós indicamos? Se possível, você estar fazendo a higiene do seu rosto na pia do banheiro com água natural. Ou então você fala assim, Carol, pra mim é muito complicado isso. O que eu te indico? Toma o banho na sua temperatura morna, né, quente, o mais fria possível. E na hora de você fazer a higiene do seu rosto, se possível, você mudar a temperatura do seu chuveiro para água fria. E assim você faz a higienização do seu rosto, tá bom? Então essa é uma dica. E é um fator também muito importante que pode estar aumentando o seu grau de acne, piorando ou estar desencadeando a acne. E a forma que você entra no chuveiro também, gente. Eu vi até tinha uma perguntinha ali de acne na testa. Nós já tivemos casos também lá na clínica de uma paciente que ela tinha muito acne nessa região da testa. O home care tava legal, os tratamentos estava tudo ok e não tava tendo sucesso no tratamento, né? E por isso que é muito importante a avaliação. Então, não foi comigo, foi com outro profissional, foi com a Dea lá na clínica. E na hora de ela fazer essa avaliação, ela perguntou como que a paciente tomava banho, como que ela entrava no chuveiro. E sempre a paciente entrava com essa parte aqui, ó, diretamente na água quente. Então ela tinha um fator diretamente na testa, estimulando a produção de oleosidade, já tinha o atrito ali, então isso desencadeava a acne nesse local, tá bom? E a má higienização, gente, depois da temperatura do banho. Ter uma má higienização com a sua pele favorece muito ao surgimento, tá? E a piora dos casos. Então é muito importante você fazer a higienização correta do seu rosto, desde para tirar o excesso de maquiagem, tá? E a sujidade acumulada durante o dia, a poluição, e isso durante a noite. E durante o dia é importante você fazer a higiene correta também, para você estar tirando todas as substâncias acumuladas durante a noite e o excesso de oleosidade também, tá? Então, o que eu indico? Um sabonete específico para o seu tipo de pele, e é muito importante você estar utilizando a água micelar após o sabonete, porque ela vai limpar mais profundamente a sua pele sem estar agredindo, tá? Então ela tonifica, hidrata e faz uma limpeza profunda sem agredir a sua pele. Então a limpeza, a higiene correta da sua pele é algo primordial para você ter uma saúde adequada, tá bom? E a quantidade que você lava o rosto. Normalmente, quem tem acne tem um excesso de oleosidade nessa pele, tá? E muitos têm a falsa impressão de que se lavar ainda mais o rosto vai tirar essa oleosidade da pele. E o que acaba ocasionando? Acaba ocasionando um efeito rebote. E o que seria isso? Seria esse excesso de lavar o rosto, ele gera uma agressão para o seu rosto. O seu rosto sinalizando como agressão, nosso corpo é tão inteligente que ele vai começar a fazer. A oleosidade, quando ela está produzida em forma correta, né, em quantidade correta, ela é o quê? Ela é uma proteção. Se o seu rosto está recebendo uma agressão, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a produzir mais oleosidade como uma forma de defesa. Então, esse excesso de lavagem do rosto, ele pode gerar o efeito rebote, que é um excesso de oleosidade, tá? Por isso a importância, então, de você lavar o seu rosto 2 vezes ao dia apenas, que é pela manhã e à noite. E durante o período do dia, eu sempre indico o uso da água micelar para estar fazendo a higienização e estar tirando aquele excesso de oleosidade. Só esse fato, gente, já consegui melhorar muito a pele de muitos pacientes, só com a higienização correta do rosto, tá? Só a gente tirando essa quantidade excessiva de higienização do rosto com sabonete e tá substituindo ao longo do dia pela água micelar, tá bom? Então, o excesso de vezes que você lava o seu rosto pode estar desencadeando o surgimento de novas acnes. E a higiene do cabelo é um outro fator. Muitas vezes chega um paciente lá e fala, não, eu lavo meu rosto certinho, eu tenho uma higiene correta com o meu rosto, lavo 2 vezes ao dia, passo os produtos corretamente no horário certinho.
Porém, a oleosidade continua ali e o surgimento de acne continua. Aí a gente pergunta, quantas vezes você lava o seu cabelo? A cada 3 dias, a cada 4 dias, e tá aquela oleosidade. A gente vê que tem oleosidade nítida, ou então é praticante de esporte, não faz a higienização correta do cabelo. Então, gente, é muito próximo as regiões. Então, é extremamente importante você estar com a higiene do rosto correta, assim como a higiene do cabelo. Então, não adianta você estar com o rosto limpinho e estar com o cabelo produzindo uma quantidade de oleosidade, tá? Então, a higiene correta do seu cabelo também é muito importante para a questão de saúde da sua pele. E por último, fator, tá? Também que é um dos principais causas, é o intestino. Então, gente, a gente fala que é muito ligado cérebro, pele e intestino. Se um deles não tá funcionando corretamente, o outro deles vai estar com alguma disfunção, vai estar sinalizando alguma coisa. Muitas vezes a acne, ela sinaliza, tá? Que alguma coisa no seu organismo não está funcionando corretamente. E o intestino pode ser uma dessas causas. Por isso é muito importante, principalmente para você profissional, a hora que você vai fazer a sua avaliação, a sua fichinha de anamnese, você perguntar como que está o funcionamento do intestino do seu paciente. E sempre é bom você frisar, você pergunta, ele vai, como que é seu intestino? Ele vai falar assim, é certinho, é regulado. Mas aí você pergunta e fala, é todos os dias? Você vai ao banheiro todos os dias? Porque para muitas pessoas, não ir ao banheiro todos os dias é normal, tá bom? Então, você não fazer cocô, como se diz mesmo, todos os dias, ou então dia sim, dia não, tem pessoas que acham isso normal. E o ideal é todos os dias, tá? Porque vai estar produzindo uma quantidade maior de radicais livres ali no seu organismo. E, consequentemente, quem tem acne vai ter uma pele inflamatória, ter uma pele mais inflamada. E o acúmulo desses radicais livres, de toxinas, no intestino, eles favorecem muito com a inflamação da sua pele, tá? Então, com a inflamação da sua acne. Por isso, é muito importante o intestino do seu paciente estar funcionando corretamente, tá bom? Então, gente, esses foram os principais fatores, tá? Não hormonais que podem estar causando a acne. Então, eu vou estar revisando aqui pra vocês, que é a dieta, os cosméticos, medicamentos, a temperatura do banho, a má higienização da sua pele, o excesso de higiene, no caso de lavagem com o sabonete do seu rosto, a higiene do seu cabelo e o seu intestino, tá? Então, a gente vê que são muitos fatores que podem estar desencadeando a sua acne. Então, gente, sempre é bom e importante. Às vezes, muitas pessoas vêm me perguntar aqui, Carol, o que eu faço? São pessoas de fora e às vezes eu não consigo dar esse, vamos dizer, não uma orientação correta, mas um tratamento específico para você, porque eu não consigo te avaliar por foto, eu não consigo te avaliar à distância, eu preciso ter uma avaliação completa, eu preciso saber como que é a sua rotina, eu preciso conhecer a sua pele, saber como que o seu organismo está funcionando, para aí sim a gente entender qual que é a causa da sua acne, tá? Por isso que a acne ela é multifatorial, eu não tenho que tratá-la de dentro para fora, não adianta eu tratá-la apenas com cosmético ou apenas com produtos, com procedimentos estéticos, tá? Gente, um outro fator que eu esqueci de falar pra vocês e que vocês vão se deparar muito, ou já devem estar se deparando daqui pra frente devido a essa nossa nova realidade, que é a pandemia, né, devido ao Covid-19. Então, a gente tá usando no nosso dia a dia um acessório novo, que faz parte do nosso vestuário, né, que são as máscaras. Então, vem aparecendo muito pra mim e pra outros profissionais, eu creio também, a queixa de acne de pessoas que nunca tiveram nessa região aqui, tá, gente? Então, com o uso da máscara, é um provável problema, sim, é um fator a mais que nós temos. Então, pode ocasionar o surgimento da acne devido ao atrito, tá, nesse local, a incidência frequente, não era algo que a gente tinha antes. Então, tem esse atrito, tem a questão da temperatura também, às vezes não faz a higienização correta dessa máscara. Então, esse é um fator que está desencadeando e que está surgindo, irá surgir mais em outros pacientes que a acne devido ao surgimento, à utilização da máscara, tá bom? Então, gente, é muito importante,
a gente antes fazer para você profissional a avaliação correta do seu paciente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Hoje eu vou ficar devendo para vocês o nosso slide que eu sempre coloco aqui nas nossas aulas, tá? E eu vou estar voltando aqui para ver, vou responder umas 2 ou 3 perguntas, porque já passou um pouquinho o nosso tempo, tá bom? Eu vi uma perguntinha aqui, que então eu vou aproveitar e vou responder para vocês, que eu sempre recebo, e eu tenho perguntaram das manchas que causam, como tirar. Eu fiz uma live já, foi a primeira live que eu fiz do Carol Responde, tá salva lá no feed, onde eu falei principalmente somente, né, sobre as manchinhas de acne. Lá eu falo sobre procedimentos e os produtinhos utilizados que eu mais indico para as manchinhas pós-inflamatórias de acne. Qual o fator do surgimento da acne na testa e frontal? Já falei também que pode ser principal causa temperatura do banho, ou então se você utiliza, você tem que ver algum fator que está sendo incidente nessa região, uso de capacete, uso de boné, a higiene correta do seu cabelo, todos podem estar influenciando a acne na região da testa, tá? E eu vou responder só mais uma aqui. Tá, essa do leite de magnésio. Gente, eu já falei, já fiz alguns videozinhos, tá? E tem também lá no destaque onde eu falo sobre a questão de receitinhas caseiras. Eu creio que o leite de magnésio também, ele vai se encaixar nas receitas caseiras. Gente, eu não indico nada, tá bom? Eu trabalho apenas com procedimentos estéticos e com produtos dermocosméticos que são comprovados através de bases científicas a sua eficácia e segurança, tá? Então, nada contra com as questões das receitinhas caseiras. Muitas pessoas utilizam, elas têm eficácia, né? Muitos relatos, e tem também muitos relatos de pessoas que tiveram problemas com isso. Então, eu, como profissional da estética, não indico e não vou estar passando aqui para vocês nenhuma receitinha ou procedimento caseiro, tá bom, gente? Apenas produtos e procedimentos dermocosméticos que eles tenham comprovação e embasamento científico da sua eficácia e da sua segurança, tá? Então, mas tem muitas pessoas que utilizam, só que eu não indico. Porque às vezes eu não conheço a sua pele. E daí você vai passar e vai falar assim, vai dar algum erro, alguma coisinha, vai falar assim, ó, quem que indicou? Foi a Carol. E a Carol o quê? Ela é farmacêutica esteta ainda. Então vai ficar feio pra quem? Pra mim, tá? Então a gente sempre busca procurar produtos dermocosméticos e que hoje a gente encontra uma faixa de preço acessível, acho que a todos os bolsos, tá bom? E tem protetor solar específico para pele oleosa e todo protetor é válido. Para pele oleosa, gente, específico para pele oleosa eu indico, tá? Não, e quando é indicado apenas pro rosto, pro corpo um tipo de protetor, e pro rosto específico para o rosto e para o seu tipo de pele, tá bom? Acho que essas são as perguntinhas. Gente, então eu queria agradecer a cada um de vocês. Graças a Deus deu certo a internet aqui, meu 3G colaborou. Então, já que não deu certo o Wi-Fi, a internet acho que é uma ajudinha de Deus por aqui, tá? Então, gratidão a cada um de vocês. Espero que tenha sido muito válido e as dúvidas também espero que tenham sido solucionadas para vocês, tá? Então, vou deixar aqui mais um recado, que toda terça-feira a gente se encontra aqui com o Carol Responde. E vou deixar meu feed aberto para vocês lá no direct, que qualquer dúvida vocês podem estar mandando lá, que eu vou estar respondendo para vocês, tá? Uma boa noite, que tenham uma boa noite de bom descanso e muito abençoada por Deus. E até terça-feira que vem, gente!